E aí, galera, tudo jóia? Chegamos aqui para mais uma aula sobre análise combinatória. E hoje nós vamos discutir sobre permutações. Na outra aula, nós já falamos sobre permutações. Na outra videoaula, discutimos sobre permutações simples, que é quando todos os elementos são distintos. Só que nessa aula em particular eu quero discutir permutação com vocês, só que permutação de elementos nem todos distintos. Eu quero discutir com vocês permutação com elementos repetidos, tá certo? Beleza? E é claro, para poder fazer essa brincadeira, eu preciso lembrar do que é permutar. E obviamente, pessoal, permutar nada mais é do que trocar entre si. Tá certo? Basicamente é isso, tá? E aí é o que eu vou tentar fazer com vocês aqui no decorrer dos probleminhas que eu vou apresentar, tá bem? Só que antes de falar da parte técnica, de criar uma fórmula desse assunto, eu quero pensar um probleminha para que a gente, a partir dele, comece a construir essa ideia tão tranquila e tão maravilhosa, tá bom? Vamos lá, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra Ana, tá? Quantos são os anagramas da palavra Ana? Mais uma vez estou trabalhando com anagramas. Vou ampliar a tela para que quem quiser printar, possa printar aí essa imagem, tá bom? Então, muito bem. Ora, pessoal, basicamente, se eu tenho 3 letras para a palavra Ana, eu quero brincar de permutar essas 3 letras. Eu quero brincar só de trocar a posição delas entre si. É isso que eu quero fazer, tá certo? Se fossem 3 letras diferentes, bastaria fazer uma permutação de 3 elementos que daria quanto? 3 fatorial. 6 anagramas. Mas nesse caso da palavra Ana, a gente vai ter que olhar com uma certa cautela. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que essa letra A aqui é diferente dessa outra. Eu vou até mudar de cor, tá certo? Só para tu entender, poxa, é diferente mesmo. Tá? Vamos só imaginar, não é, vamos só imaginar. Se assim for, os anagramas da palavra Ana que eu posso formar serão os seguintes. Eu vou ampliar para que vocês possam me acompanhar, tá certo? Olha só, eu posso formar o anagrama Ana, tá? Onde o primeiro A é o A vermelho, o último A é o A azul. Eu posso formar o anagrama Ana, trocando a posição dos 2 As entre si, onde o primeiro agora é o azul e o último é o vermelho. Eu posso formar o Na, e o Na também, né? Mudando só os As entre si, tá? An e o An, tá? Muito bem, muito bem. O grande detalhe é que, beleza, eu inventei esse negócio de vermelho e azul, mas não tem vermelho e azul. O A daqui é o mesmo A daqui, tá certo? É o mesminho, então não tem essa diferença. O que eu tô querendo dizer é que esse primeiro par de anagramas representa a mesma coisa, tá? O Ana de cima e o Ana de baixo é o mesmo anagrama. O segundo par também representa o mesmo anagrama. E o terceiro par também representa o mesmo anagrama. Esses 3 anagramas aqui, ó, na prática, tá, é o que eu tenho. Tá? Eu não tenho 6 anagramas como a gente pensou na continha. Eu tenho só 3, ó. 1, 2, 3. Porque a troca entre os As entre si não altera o resultado, não gera um novo resultado, não gera um novo anagrama. Entende o que eu estou dizendo? Tá? Então, na prática, observe que só temos apenas 3 anagramas distintos e não 6. Tá bom? Beleza? Tá, Rona Epson, e qual é a linha de raciocínio para isso no que diz respeito à conta? Se eu fosse pensar em conta, o que é que eu iria fazer? Vamos aqui pro quadro, olha só. Galera, são três letras, né? Não são 3 letras? Então, basicamente, eu iria permutar essas 3 letras entre si. Então, vou fazer uma permutação de 3 elementos. Tá? E uma permutação de 3 elementos nada mais é do que 3 fatorial. Só tem um detalhe. As letras As, eu tenho 2, não é? Não são iguais? Se eu trocá-las entre si, não vai gerar o mesmo anagrama? Como se eu trocá-las entre si vai gerar o mesmo anagrama, então a troca entre elas não gera um novo resultado. Eu tenho que cancelar essas trocas, tá? Repare que o número de vezes que eu trocá-las entre si vai gerar sempre o mesmo anagrama. Então vai gerar o número de vezes em que o anagrama está se repetindo. E para compensar uma múltipla contagem de um mesmo elemento, o que é que a gente faz? Divide por essa quantidade de vezes que eu estou contando, tá certo? Então eu vou dividir pelo número de trocas que eu posso fazer entre os 2 As entre si. Então eu vou dividir por 2 fatorial, tá certo? Porque lembra que são 2 As? Eu vou dividir por 2 fatorial, que é o número de trocas, permutação entre eles. Tá? Então isso aqui é uma permutação de 3 elementos, onde um dos elementos, que é a letra A, aparece 2 vezes. Eu vou usar essa representação, tá bom? Beleza, pessoal? Naturalmente, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Muito tranquilo, né? Beleza, galera? Entenderam a ideia? Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui a nossa brincadeira e jogar um outro problema para vocês, já para a gente ir amadurecendo. Por exemplo, tá lá, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra batata?
Mais uma vez, um problema de anagrama, tá? Eu estou nessa base aí porque ela é o que interessa de fato pra gente, tá certo? Então, quantos são os anagramas que eu posso formar com as letras da palavra batata? Aqui é a palavra Ana, aqui é a palavra Ana, e aqui vai ser a palavra batata. Deixa eu escrever batata aqui. Naturalmente, pessoal, esses 3 As aqui são iguais, né? E esses 2 T's aqui são iguais. Se fossem 6 letras distintas, né? São 6 letras ao todo ali. Se fossem 6 letras distintas, basicamente o que eu iria fazer era uma permutação de 6 elementos. Só que eu tenho um dos elementos que aparece 3 vezes, que é o A, e eu tenho outro elemento que aparece 2 vezes, que é o T. Tudo bem? Então, bom, se fosse uma permutação simples, o que é que eu faria? Direto, 6 fatorial. 6 fatorial, aí não tem o que discutir. Eu faria basicamente isso, 6 fatorial. A gente já viu na outra aula. Só que eu tenho a letra A aparecendo 3 vezes. Se eu trocar as 3 letras As entre si, eu não vou gerar um novo resultado. Então eu cancelo essas trocas. Eu vou dividir por quanto? Por 3 fatorial. Tá certo? Se eu trocar as 2 letras T's entre si, eu também não gero um novo resultado. Eu não gero um novo anagrama. Eu tenho que cancelar essas trocas. E se eu tenho que cancelar essas trocas, basta dividir por quanto? Por 2 fatorial. Tá claro isso para vocês? Maravilha? Que bacana, né, galera? Repara que esse 3 fatorial de baixo está cancelando a troca dos 3 As entre si, a permutação entre eles, e esse 2 fatorial está cancelando a troca dos 2 T's entre si. Porque se eles trocam entre si, o que acontece? Eu estou contando o anagrama mais de uma vez. Eu estou contando 2 fatorial vezes, e no caso da troca entre os As, eu vou estar contando 3 fatorial vezes. Eu tenho que fazer essa divisão. Eu tenho que cancelar essa múltipla contagem de um mesmo elemento, tá bom? De um mesmo anagrama. E o que é que eu faço aqui? Agora conta, né, pessoal? 6 fatorial dá quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre. Repara que eu posso abrir o fatorial e parar onde quiser. Tá vendo como aquela aula de fatorial lá no início é tão importante? Tá? 3 fatorial, 2 fatorial é 2, tá bom? Claro, estou me referindo à primeira videoaula do nosso bloco de combinatória, tá? Corta 3 fatorial com 3 fatorial, né? Por isso que eu abri até o 3 fatorial. Tá, pessoal? 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, dividido por 2 dá 60 anagramas, tá? 60 anagramas. Bacana, pessoal. Então, a palavra batata, ela tem 60 anagramas diferentes. Não é bacana? Não é legal? Deu para entender direitinho? Tá? E aí, é claro, a palavra, né, que sempre aparece em todas as aulas envolvendo permutações com elementos repetidos, por exemplo, é a palavra arara, né? A pergunta clássica, quantos são os anagramas da palavra arara? E aí, pessoal, a palavra arara, ela não tem 5 letras? Bem rapidinho comigo, ela não tem 5 letras? Então eu vou ter uma permutação de 5 elementos, tá? A letra A aparece 3 vezes e a letra R 2 vezes. Elementos repetidos, não é assim? Então o que é que eu faço? Isso aqui vai dar 5 fatorial dividido por quanto? 3 fatorial cancela a troca dos 3 As entre si, 2 fatorial cancela a troca dos 2 As entre si. Essa conta dá quanto, galera? 5 fatorial a gente sabe que é 120, não é? A gente já viu isso na primeira aula de fatorial, tá certo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial a gente sabe que é 6 e 2 fatorial é 2. 2 vezes 6 dá 12, 120 por 12 dá quanto? Dá 10, né? Para com isso, né, galera? Para com isso. Tá bem? Então, essa continha aqui dá 10. Perceberam a ideia? Eu acho que vocês já sacaram que se eu quiser generalizar isso, o pensamento vai ser o seguinte. O número de permutações de N elementos, onde um elemento aparece A vezes, outro elemento aparece B vezes, outro elemento aparece C vezes e por aí vai. O número de permutações de N elementos, onde eu tenho repetições, vai ser dada por... Eu começo colocando N fatorial e aí eu vou cancelar as trocas que não geram um novo resultado. Eu não tenho um elemento que aparece A vezes, eu cancelo a troca desses A elementos entre si. A troca entre eles é A fatorial, né? O número de vezes que isso acontece. Permutação. A troca entre esses B elementos iguais vai ser B fatorial, o número dessas trocas. Cancele-as. Divida o total de possibilidades por isso. Tá? A mesma coisa para o C fatorial. Eu acho que vocês perceberam que eu tenho uma formulinha muito bem montada agora, não tenho?
tá? Então, o número de permutações de n elementos onde eu tenho repetições dadas aqui em cima é dado exatamente por essa expressão, por essa fórmula. Deu para entender, galera? Tranquilo? Maravilha? Muito bem, muito bem. Então, vamos generalizar isso aí? Vamos lá? Vou jogar aqui na tela, tá? Permutações com elementos repetidos. O número de permutações de n objetos, dos quais um deles aparece A vezes, o outro B vezes, outro C vezes e assim vai, é dado por, olha só a expressão que eu acabei de escrever no quadro também, tá bom? Você pode pausar o vídeo, printar essa tela e anotar essas informações com muito cuidado, tá bom? Isso é muito importante. Tranquilo, pessoal? Beleza? Maravilha, então. Ronaldson, eu gostaria muito de ver problemas que não tivessem só a ver com anagramas. É possível isso? Claro que é, galera, claro que é. Agora, a interpretação vai ser justamente voltada para a ideia de anagrama. Como assim? Deixa eu te apresentar um problema muito legal. Olha só. Problema 3. Deixa eu ampliar a tela. Um bairro é formado por 20 quarteirões dispostos segundo a figura a seguir. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se ao ponto Q pelo caminho mais curto. Isto é, sempre da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Nessas condições, quantos caminhos diferentes ela poderá fazer? Bacana, né, pessoal? Interessante o problema, né? Então, de quantas maneiras eu posso sair daqui para cá? Pergunta boa. Professor, o que é que isso tem a ver com a nossa aula? O que é que isso tem a ver com um anagrama? O que é que isso tem a ver com permutação com elementos repetidos? A tua interpretação vai dizer. Bom, mas um caminho, uma maneira que você tem de fazer, qual é? É desenhar cada caminhozinho. E vai perder um tempo danado, né? Provavelmente ou você desenha a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, ou esqueça de algum caminho, tá? Então, essa história de fazer 1 a 1, obviamente, é inviável, né, pessoal? É inviável. Tá, mas vamos fazer o seguinte, eu vou para uma outra tela aqui, só para a gente analisar com mais cautela, tá? Tá aqui o ponto P, tá certo? De onde eu quero partir, tá aqui o ponto Q, aonde eu quero chegar, tá certo? Perceba que um caminho que eu posso traçar é esse aqui, ó. Eu venho para cima, direita, 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 cima, cima. Essa trajetória vermelha que eu tracei, tá certo? E essa trajetória vermelha que eu tracei, ela pode ser traduzida assim, ó, tá? Cima, ó, tá vendo? Eu chamei de C. Aí, direita, 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 ó, D, 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 cima, cima, C, C. Eu dei uma interpretação para essa figura. Que bacana. Eu interpretei a figura com letras, eu codifiquei a figura. Professor, dá outro exemplo? Olha outro caminho que eu posso trilhar. Olha outro caminho, eu posso vir para cá, ó, direita, 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 cima, cima, cima. Esse caminho que eu trabalhei aqui de azul, olha ele aí, ó, olha ele aí aparecendo. Direita, 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 cima, cima, cima. Não é bacana? Vamos fazer o seguinte, eu vou ampliar a tela para que quando eu desenhar o caminho você possa acompanhar a imagem que vai aparecer do caminho com a codificação que a gente vai propor. Quer ver? Por exemplo, olha só esse caminho que está surgindo para você, esse caminho verde. Note que basicamente o que é que eu fiz? Cima, 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 direita, 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 direita. Não foi isso? Olha só que bacana. Olha ele aparecendo aí pra gente. Que maravilha, né, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Olha, outro caminho que eu poderia traçar aí para vocês. Esse aí já foi mais sofisticado, né? Ele foi para cima, depois direita, para cima, direita, direita, cima, direita. Não foi isso? Não foi, pessoal? Percebeu? Se for o caso, você pausa o vídeo com toda tranquilidade e vai olhando. Eita, cima, risca lá, tal. Faz o desenho no caderno. Isso ajuda muito. Tranquilo? Entenderam a ideia? Então, observe que cada um dos caminhos que eu tracei aqui, ele foi codificado aqui com a sequência de 7 letras, das quais 3 são C, que é para representar que foi para cima, e 4 são letra D, que é para representar que foi para a direita. Não é isso? Beleza? Ah, então para eu saber o total de caminhos, basta eu saber o número de sequências que eu posso fazer com essas 7 letras, onde 3 delas são C e 4 delas são letra D. Para saber o número de sequências que nós podemos formar com essas 7 letras, basta saber o número de permutações que eu posso fazer. Então, basicamente, o nosso problema passou a ser um problema de arranjo, tá? Desculpa, de anagrama, perdão. Tá? Eu vou fazer um anagrama, vou rearranjar essas letras aí, tá certo? Brincando apenas de mudar a ordem
Tá certo? Eu estou permutando essas letras. O detalhe dessa vez é que esse problema traz para a gente letras repetidas, tá? Então eu vou fazer uma permutação de quantas letras? São 7, né? Das quais 3 são letra C e 4 são letra D. Permutação com elementos repetidos. O que é que a gente faz, pessoal? Isso aqui vai dar 7 fatorial, né? Assim, dividido por 3 fatorial, 4 fatorial. Perfeito? Só fiz seguir aqui aquela nossa formulinha que eu acabei de mostrar agora há pouco, tá certo? Tanto na imagem do slide quanto aqui no quadro que eu fiz para vocês, tá? É só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Então, pessoal, 7 fatorial dá quanto? Dá 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial e segura. Tá? Eu poderia abrir até o 1, mas eu vou parar aqui. 3 fatorial é 6, 4 fatorial. E olha como é bom fazer desse jeito. Cancela, 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 cancela. 7 vezes 5 dá quanto? 35. 35 o quê? Anagramas. Com 3 letras Cs e 4 letras Ds. 35 o quê? Sequências que eu posso formar, códigos que eu posso formar. 35 o quê? Caminhos, que foi o que eu pedi a vocês. Então, 35 caminhos. Caminhos. Tá certo, pessoal? 35 caminhos que nós podemos formar. Não é tranquilo? Essa foi justamente a resposta do nosso terceiro problema. Beleza? Maravilha? Excepcional essa questão, né? Excepcional, maravilhosa. Espero que vocês tenham entendido. Eu fugi um pouquinho da ideia de enagrama, mas sempre associando, tá? Isso é interessante. Muito bem, eu trouxe um problema 4 para vocês aí. Vamos lá? Deixa eu ampliar. A esgrima é um esporte que evoluiu, da antiga forma de combate, em que o objetivo é tocar o adversário com uma lâmina ao mesmo tempo em que se evita ser tocado por ele. Existem 3 disciplinas de esgrima, o florete, a espada e o sabre, diferindo não só no formato da lâmina, mas também nas zonas do corpo onde o toque é válido e também como as armas funcionam. Um esgrimista tem à sua disposição 5 movimentos básicos: a balestra, a estocada, a flecha, a reprise e a resposta. 5 movimentos. Vão contando aí, tá bem, pessoal? Supondo que um esgrimista, preparando-se para um torneio internacional, queira criar uma sequência com 7 movimentos, empregando necessariamente 2 balestras, 3 estocadas, uma flecha e uma reprise. Recapitulando, 2 balestras, 3 estocadas, uma flecha e uma reprise. Tem-se que o número máximo de sequência de movimentos que ele poderá criar nas condições propostas é... Problema bem interessante, né, galera? Problema bem interessante. Vamos lá. Ele quer criar uma sequência de quantos movimentos? É uma sequência formada com 7 movimentos, tá? Desses 7 movimentos, eu estou olhando para a tela porque eu estou vendo o texto da questão, tá? Eu quero 2 balestras, eu vou colocar aqui 2 balestras, B, B, tá certo? Eu quero 3 estocadas, estocada, 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 tá? Eu quero uma flecha, vou chamar de F, flecha de F, e eu quero uma reprise, R. Tudo bem para vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. De quantas maneiras eu posso formar essa sequência com esses 7 tipos de movimentos aí? É só fazer o quê? Permutar. Por quê? Porque basicamente eu estou brincando de fazer aqueles anagramazinhos que a gente já vinha fazendo, não é isso? Então eu vou fazer uma permutação, galera. Uma permutação de quantos elementos? De 7. Onde um elemento, que é a letra B, apareceu 2 vezes. Outro elemento, que é a letra E, apareceu 3 vezes. Os outros 2 aparecem uma única vez, então tá de boa. Tá? Isso aqui vai dar o quê, galera? Pela nossa formulinha, 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo bem? Vamos abrir essa continha? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vou parar aqui, sobre 2 fatorial é 2, 3 fatorial. Tudo bem? E aí, naturalmente, galera, 2 fatorial é 2, tá, pessoal? 2 fatorial é 2. Eu parei no 3 fatorial para poder cancelar, tá certo? 6 dividido por 2 vai dar 3 aqui.
E aí a gente vai fazer essa continha, tá? Do jeito que ela aparece pra gente. Vamos lá, devagarzinho. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4 dá 20. Bom, 21 vezes 20. 2 vezes 21 não é 42? Então, com um zero no final, vai dar 420. Então, eu tenho 420 maneiras aí, tá? Sequências que ele pode fazer com esses golpes aí, com esses movimentos, tá? Falando de maneira mais técnica. Tudo bem para vocês? E quando a gente olha novamente as alternativas, a gente encontra isso na letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha? E claro, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe um leitinho, tá? Eu trouxe aquele resumozinho para a gente entender e caracterizar de maneira muito prática, tá bom? Tranquilo? Então olha só para cá, galera. Olha só para cá, eu quero que você foque aqui em mim nessas duas condiçõezinhas importantes, tá bem? Primeira coisa, primeira pergunta que eu faço. Eu tenho N objetos lá disponíveis. Eu vou utilizar os N objetos? Sim, na permutação com elementos repetidos ou não, tá? Eu vou usar os N objetos. Então, todos os objetos disponíveis serão utilizados. É a primeira característica que eu percebo. E a segunda pergunta que eu faço a primeira é, eu vou usar todo mundo? Todos os objetos disponíveis, todos os elementos disponíveis serão utilizados? Sim. Tá? Segunda pergunta que eu faço, toda troca entre os elementos utilizados gerará um novo resultado? Vai gerar um novo anagrama? Vai gerar uma nova permutação? Vai gerar uma nova sequência? Nesse caso, não. Nem toda troca entre os elementos utilizados gera um novo resultado. Porque nesse caso, se eu trocar as letras repetidas entre si, eu não vou gerar um novo resultado. Se eu trocar as letras repetidas entre si, eu vou gerar exatamente o mesmo anagrama. A mesma permutação, a mesma sequência. Entende? Então, quando isso acontece, tá? Eu tenho que cancelar. Então, eu tenho uma operação a ser feita. Tá? Qual é a operação que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que cancelar as trocas que não geram um novo resultado. Como é que eu cancelei essas trocas? A partir de uma divisão. Vamos fazer o seguinte, eu vou ampliar isso aqui para vocês, para que vocês printem essa tela e anotem no caderno de vocês esse leitinho aí, bem maravilhoso, bem tranquilo que eu prometi a vocês. Eu trouxe a informação técnica para vocês, mas agora eu trago uma informação muito prática. Fechou comigo? Tranquilo? Então, vamos lá. Todos os elementos disponíveis serão utilizados, é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu percebo é que nem toda troca entre os elementos utilizados gera um novo resultado. Beleza? E quando isso acontece, eu tenho um comando. Cancele a troca dos elementos, tá certo? Cancele as trocas, perdão, que não geram um novo resultado. Esse cancelamento ele é feito lá na nossa fórmula a partir de uma divisão. Lembra disso? Tranquilo? Maravilha? Por exemplo, quando eu fiz lá a questão lá do esgrimista, o que é que eu fiz? Vamos lá? Vamos voltar para o quadro? Olha só para cá. Quando eu volto aqui para o quadro, 7 fatorial, eu tinha 7 elementos, 7 movimentos, eu vou usar os 7. Permutação dos 7 elementos, 7 fatorial. Só que eu vou ter que cancelar as trocas que não geram um novo resultado. Se eu trocar B com B, eu vou gerar a mesma sequência de movimentos. Então, 2 fatorial. Se eu trocar E com E com E, eu vou gerar a mesma sequência de movimentos. Cancela. Cancela essas trocas. Divide por 3 fatorial. Vocês perceberam a ideia? Tranquilo? Então, aqui também a mesma coisa, tá? 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso é o cancelamento das trocas dos Cs, né? Para cima, para cima, para cima. E aqui é o cancelamento da troca, ó, dos 4 Dzinhos. Tá certo? Beleza? Maravilha? Espero que vocês tenham entendido isso, pessoal, com todo o carinho do mundo, até porque o assunto é tranquilo, tá? Vamos aproveitar que dá pra gente administrar legal, agora tem que ter atenção, tá certo? Tem que ficar muito atento aí quando for resolver os probleminhas. Beleza, galera? Tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido toda a aula, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, faz uma anotação, acompanha também no material e eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem e vamos detonar nas questões. Valeu!